Oi, caso não me conheça, eu sou Isabela e hoje a gente vai comentar sobre uma das autoras atuais que tem, ou tinha pelo menos, um dos maiores prestígios do mundo literário e que acabou se envolvendo em polêmicas por conta própria, que é a J.K. Rowling. Particularmente, eu acho que a J.K. Rowling ela dispensa apresentações, mas caso você tenha caído de paraquedas aqui e não acompanhe muito o meio literário, ela simplesmente é autora de Harry Potter. A J.K. Rowling, ela tem uma carreira bem consagrada no meio literário, só que alguns anos atrás ela começou a se meter em polêmicas que acabou que fez os fãs perderem tanto apreço e respeito e até mesmo admiração que tinham por ela. Particularmente eu acho muito interessante analisar o caso dela, porque não foi como se ela tivesse brigado com alguém ou uma pessoa tivesse feito um exposed dela. Foi a própria J.K. Rowling que quis começar a falar merda no Twitter e acabou com a carreira dela e todo o prestígio. Então vou começar contando previamente sobre a vida dela e dar esse contexto para depois a gente ir para as polêmicas. A J.K. Rowling, que se chama Joanne Rowling, ela nasceu na Inglaterra em 1965 e ela teve uma infância bem difícil porque foi marcada pelo divórcio dos pais dela e pela morte da mãe que tinha uma doença. Ela disse que a primeira história que ela escreveu foi quando ela tinha 7 anos e ela leu para a irmã dela, que é um pouco mais nova. E já na fase adulta, em 1990, ela disse que a história de um menino que estudava numa escola de magia surgiu do nada. Ela era formada em inglês, se eu não me engano. Ela se mudou para Portugal para dar aula numa universidade onde ela lecionava inglês como língua estrangeira. Lá ela se casou com um telejornalista e teve uma filha. Só que o casamento não durou muito e a J.K. Rowling ela afirmou que foi vítima de violência doméstica. Então ela largou tudo e foi com a filha para a Escócia para morar perto da irmã. Em 1994, ela descobriu que o ex-marido estava atrás dela e da filha e conseguiu uma medida protetiva contra ele. E quando ela foi embora de Portugal, ela já tinha começado a escrever Harry Potter, já tinha 3 capítulos prontos e ela acabou passando por um momento de depressão porque ela estava num novo país, desempregada e com uma filha para criar. Em 1995, ela terminou o primeiro manuscrito de Harry Potter e ela estava vendo sobre benefícios do Estado quando ela começou um curso para professores lá na Escócia. Inclusive, ela dizia que ela sempre escrevia em cafeterias, porque a única forma de fazer a filha dormir era na caminhada até o local. No mesmo ano, um revisor leu o manuscrito de A Pedra Filosofal e prometeu para J.K. Rowling que ia ajudar ela a encontrar uma editora. Só que o manuscrito foi enviado para 12 editoras e nenhuma aceitou. Até que um ano depois, a Bloomsbury, acho que é esse o nome? Eu tô vendo meu roteiro ali. Deu sinal verde e isso se deve basicamente à filha do dono da editora, que tinha 8 anos, que ela leu o capítulo e se apaixonou pelo universo de Harry Potter e ela queria muita continuação. A Pedra Filosofal, assim como os outros livros de Harry Potter, foi um sucesso de vendas, inclusive chegou a ganhar até alguns prêmios. Em 2001, ela se casou novamente e teve um filho 2 anos depois. E assim, pra tu ter noção do tamanho que a J.K., eu vou chamar ela assim agora que fica mais fácil, se tornou. Ela foi, vou ler aqui os dados, tá? A primeira pessoa a se tornar bilionária apenas escrevendo livro, a segunda pessoa mais rica no ramo do entretenimento, a primeira na Grã-Bretanha, e ela estava entre as 1.100 pessoas mais ricas do mundo. Os direitos dos livros também foram comprados e se tornaram filmes que foram um sucesso também, e que marcaram várias gerações. Mas agora tá na hora das polêmicas. Eu achei importante dar todo esse contexto da vida dela, porque ela vai utilizar o passado dela para se justificar em alguma das polêmicas, não que seja justificativa. No momento a gente falar sobre as polêmicas da J.K. Rowling envolvendo transfobia. Eu tô aqui com o site da Glamour aberto e eu usei basicamente ele para me basear, para fazer o roteiro e essa parte da polêmica, então eu vou estar aqui dando uma checada de vez em quando no meu celular para confirmar alguma coisa, ok? Em 6 de junho de 2020, a J.K. Rowling, ela retweetou ali um artigo em que mencionava no título pessoas que menstruam. A J.K. Rowling, ela ficou um pouco incomodada e respondeu: pessoas que menstruam. Eu tenho certeza que nós costumávamos usar outra palavra para essas pessoas. Alguém pode me ajudar? Aí ela faz ali um paralelo assim com outras palavras que ela achava que eram parecidas com woman, que no caso é mulher em inglês. E daí, já começou a pegar um pouco mal pra J.K. Rowling, porque quando a gente fala pessoas que menstruam, a gente está incluindo homens trans que ainda menstruam, ou também a gente está deixando de incluir aquelas mulheres que não menstruam, seja por algum problema de saúde, ou até mesmo por fazer uso de algum método contraceptivo que façam que não menstruem. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela usa o Implanon, que é aquele implante contraceptivo, e ela não menstrua. Então, por exemplo, não é um artigo que seria direcionado para essas pessoas. Inclusive, tu usar o termo pessoas que não menstruam fica muito mais fácil para tu direcionar quem tu quer que leia teu artigo. As pessoas começaram a apontar isso para J.K. Rowling e ela
continuou com uma série de tweets. Gente, é sério, nada que vem do Twitter é bom, né? Impressionante. E basicamente, a J.K. Rowling tá com aquele discurso que várias pessoas transfóbicas usam, de que quando tu defende os direitos de uma pessoa trans, tu tá querendo excluir o significado do sexo biológico pra dar prioridade a gênero. Então ela começou a falar: se o sexo não é real, então não existe atração do mesmo sexo. Se o sexo não é real, a vivência de mulheres mundialmente é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de discussões significativas em suas vidas. Não é ódio falar a verdade. Ela falando, eu não odeio pessoas trans, tenho até amigos que são. Ela também basicamente falou que usar a palavra mulheres pra se dirigir a pessoas trans não faz muito sentido, porque tu vai colocar as mulheres trans no mesmo patamar que mulheres cis, do jeito que elas se sentem vulnerável à violência doméstica, principalmente vindo de um homem. E ela falou que tudo isso era nonsense. Se tu escuta Sabrina Carpenter, tu sabe que significa bobagem. Então ela continuou falando: eu respeito o direito de cada pessoa trans de viver do jeito que se sentem autênticos e confortáveis consigo mesmos. Eu vou marchar com você se você for discriminado por conta de ser uma pessoa trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser mulher. Não acredito que é odiável dizer isso. Aí depois de ter falado isso, 4 dias depois, dia 10, ela publicou no site dela um post e usou um tweet que estava escrito TERF Wars. Se tu não sabe, TERF, ele é basicamente a sigla para Trans Exclusionary Radical Feminist, que é basicamente feministas radicais que excluem trans. Vocês sabem, mas algumas pessoas que se consideram feministas radicais, elas não consideram que mulheres trans são mulheres. E isso é ridículo. Então, tem toda essa questão e ela tava quase que ficando a favor disso. Ela ainda complementou dizendo que ela se tornou muito curiosa a estudar sobre o ativismo trans, fazendo pesquisas para o novo livro dela. E ainda escreveu sobre 5 razões para você ficar preocupado sobre o novo ativismo trans. Vários fãs, eles se voltaram contra a autora porque ela tá sendo preconceituosa. Até mesmo atores que fizeram Harry Potter se pronunciaram dizendo que eram contra, como o Daniel, que faz o Harry, a Emma, que faz a Hermione, o Rupert, que faz o Ron, e outros ficaram a favor da J.K. Rowling, como o ator que faz o Hagrid e o ator que faz o Voldemort. Mas também, quem a gente podia esperar do Voldemort? E no meio de tudo isso, de alguma forma, o Stephen King conseguiu ser envolvido nessa treta. Gente, a bateria da minha câmera, ela acabou, então eu tô gravando aqui e vamos continuar, porque estamos quase no final. No dia 28? No dia 28 de julho de 2020, a J.K. Rowling tweetou que não era odiar uma mulher, ela falar a verdade sobre algo que ela sente, sua própria experiência, e nem que ela deveria se sentir envergonhada por isso. E o Stephen King, que não estava sabendo de nada da treta, retweetou isso. Aí um fã do Stephen King percebeu que ele retweetou e perguntou se ele concordava com as alegações transfóbicas da J.K. Rowling, ao que ele respondeu: mulheres trans são mulheres. Aí depois que a J.K. Rowling viu que o Stephen King retweetou o que ela disse, pensando que ele concordava com ela, ela foi lá e tweetou: eu sempre venerei o Stephen King, mas hoje meu amor alcançou, talvez não no nível de Annie Wilkes, que é a personagem de Misery, mas novas alturas. É muito fácil para homens ignorar as preocupações das mulheres, ou para subestimar eles, mas eu nunca vou esquecer do homem que me defendeu quando ele não precisava. Obrigada, Stephen. E a J.K. ela foi lá e excluiu o tweet, agradecendo ao Stephen King. A J.K. Rowling, ela também comentava sobre como pessoas que podem fazer a transição, elas acabam se arrependendo, e isso é algo bem complicado de falar, porque às vezes tu pega um caso, sei lá, 1000, e usa ele pra se basear e falar, é por isso que não deveria fazer, sabe? Então ela tava basicamente pegando experiências muito pequenas e que, no geral, elas eram até em número insignificativas e usando isso para se basear em todos os argumentos dela. O que é algo bem comum quando a gente fala sobre pessoas preconceituosas, porque não é algo que elas tenham muita vergonha de fazer. Ela até mesmo falava dos riscos que os hormônios podiam trazer para o seu coração e para a saúde, sendo que, assim, pra ser bem sincera, eu acho que quem deveria estar falando sobre isso, e as pessoas deveriam estar prestando atenção, é não um profissional da saúde, que entende sobre o assunto, sabe? Não uma autora que não tem nenhuma formação na área de saúde
Harvard que só fez pesquisas para um novo livro e já provou ser uma pessoa extremamente preconceituosa. Então a J.K. Rowling, ela lançou um novo livro, esse pelo qual aparentemente ela estava fazendo as pesquisas, chamava Trouble Blood, eu não lembro como é que foi traduzido, e ela não lançou com o nome J.K. Rowling, ela usava um pseudônimo. E basicamente, esse livro vai acompanhar a investigação de um detetive atrás de um serial killer que ele usava roupas femininas para atrair as vítimas, que seriam mulheres cis. Eu não tenho nem palavras pra dizer o que eu acho sobre isso. Depois do lançamento da hashtag RIPJK Rowling, ela subiu muito rápido no Twitter. E basicamente foi assim que a J.K. Rowling ela destruiu a própria carreira dela. Isso é até um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu não sinto pena nenhuma, porque em nenhum momento as pessoas duvidaram do trabalho dela, da vida dela, do quão difícil foi pra ela chegar onde ela tava, porque isso todo mundo sabe. Realmente, a trajetória dela até ela conseguir lançar foi muito difícil, e como ela conseguiu reverter toda a situação escrevendo livros foi muito foda, mas isso não é uma desculpa, isso não é uma justificativa pra ela ter pensamentos assim e tipo achar que tá tudo bem tu falar nas redes sociais, tá tudo bem de ser contra os direitos de pessoas trans, que tá tudo bem de escrever um livro onde um homem ele se veste com roupas femininas pra atrair mulheres cis e, enfim, fazer várias coisas erradas com elas. Porque isso é muito uma discussão que se tem hoje em dia, inclusive, em relação a mulheres trans usarem banheiros femininos, que as pessoas falam que pode acontecer de um homem fingir ser uma mulher, entrar lá pra estuprar as mulheres, sendo que tá pegando um caso desse tamanho assim, ó, quase nada, num contexto desse tamanho, pra justificar um preconceito que tu tem. Isso é ridículo. Eu não sou uma pessoa trans, mas eu entendo, tipo, o quão difícil é pra essas pessoas e eu defendo a causa. Eu não tô aqui falando da minha experiência própria, eu tô falando das coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos e fui desconstruindo dentro de mim. E na minha opinião, que a J.K. Rowling é ridícula. Claro que também teve outras polêmicas que vi recentemente pessoas falando sobre como o fato dos elfos domésticos em Harry Potter, eles gostarem de serem elfos domésticos, gostarem de serem ali escravizados, o que realmente é um ponto, mas eu nunca vi discussões muito aprofundadas no assunto. Mas enfim, gente, essa foi a história da ascensão e da queda da J.K. Rowling, uma autora que ela tinha tudo pra ser consagrada ainda, pra se manter no patamar de, sei lá, a série de livros mais lida do mundo, acho que é a mais famosa, e ter tocado tantas pessoas, mas infelizmente ela decidiu seguir pelo um lado de eu vou manter meus preconceitos, mesmo que as pessoas estejam apontando sobre isso, mesmo que eu tenha um nome muito grande de influência também no mundo, no geral, não só no meio literário, e é uma pena, de verdade, que isso tenha acontecido. É uma pena essa situação toda, mas eu não sinto pena dela. Porque ela é uma pessoa que ela estudou, ela tem contato com várias pessoas no mundo e ela decidiu fazer isso que ela fez. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado dele. Se tu estava por fora, assim, se tu meio que não entendia, espero que tu tenha entendido um pouco mais. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!